o princípio de Bernoulli, o teorema de Stevin, tudo isso ligado ao downforce. Tudo isso você verá em mais um episódio do Café com Física. Roda a vinheta. Mas Alois, conta pra gente, por que e como foi criado o princípio de Bernoulli? Ele foi desenvolvido por Daniel Bernoulli e é usado para explicar diversos fenômenos envolvendo líquidos e gases em movimento, como no voo dos aviões e o comportamento do ar em torno dos carros de corrida. Um exemplo prático é nas asas dos aviões, onde o ar que passa por cima passa com maior velocidade e menor pressão, e o ar que passa por baixo passa com maior pressão, gerando assim uma sustentação. Bom, então vamos à dedução dessa equação de Bernoulli utilizando o teorema trabalho-energia. Mas antes, vamos ressaltar 3 características essenciais para essa dedução. A primeira, um fluido não viscoso. Ou seja, sem atrito interno. A segunda, um fluido incompreensível, ou seja, com densidade constante. E por último, escoamento estacionário, ou seja, nada muda com o tempo. Dito isso, vamos para a fórmula em si. Bom, então vamos imaginar a seguinte situação. Um tubo com 2 regiões diferentes, o ponto 1 e o ponto 2, cada um com pressão, velocidade e altura, cada um com a sua. E a gente vai isolar um pedacinho de fluido e fazer ele ir do ponto 1 até o ponto 2. E a gente vai aplicar nele o teorema trabalho-energia. É isso que vai nos levar à equação de Bernoulli. Beleza, então agora vamos ao trabalho dessas pressões. Vamos dizer que no ponto 1 a pressão empurra o fluido para cima e no ponto 2 a pressão empurra o fluido para baixo. Se ele vai para cima, ele ganha energia potencial. Se ele vai para baixo, ele perde. Portanto, o trabalho líquido dessas duas pressões é igual à variação entre elas e o fluido isolado. E agora a gravidade. A gravidade nesse sistema, digamos assim, ela vai ser igual à energia potencial, a variação da energia potencial, que vai ser igual à densidade vezes a gravidade, vezes o fluido isolado e a variação disso aí. Muito bem, dito isso, vamos aplicar o teorema trabalho-energia nisso aí. O que diz o teorema trabalho-energia? Diz que o trabalho total é igual à energia cinética. Aplicando isso nas outras contas que a gente já tinha, dá essa fórmula gigante que vocês estão vendo aqui. Vocês vão ver que o D e o V eles são comuns a tudo, portanto a gente pode dividir tudo por ele e já dá uma simplificada, porém ainda é uma fórmula muito grande, muito complexa. E aí agora é que vem o pulo do gato. Bernoulli ele dá uma simplificada nisso aí e vocês vão ver que essa parte daqui ele diz que é uma constante, e essa constante é igual a pressão mais a densidade vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2 mais a densidade vezes a gravidade vezes Z. Tudo isso vai ser igual a constante, que já estava aqui, mas ele denomina toda essa parte daqui de constante. Bom, discutido o que é o princípio de Bernoulli, Wilson, diz pra gente qual é a relação entre o teorema de Stevin e o princípio de Bernoulli. O teorema de Stevin parte da conclusão de que quando a gente remove a velocidade da equação de Bernoulli, resta apenas uma relação entre pressão e altura de objetos dentro do fluido, onde dá para se concluir que objetos que estão mais fundos sofrerão mais pressão do fluido, enquanto objetos que estão a alturas mais rasas terão menos pressão do fluido. É importante notar que quando você remove a velocidade da equação de Bernoulli, partimos da hidrodinâmica para a hidrostática, onde o fluido não está mais em movimento, está estático. O que é downforce? Essa é uma pergunta muito pertinente. Segundo o dicionário Merriam-Webster, downforce é uma força aerodinâmica descendente gerada por aerofólio, como um spoiler e um carro de corrida. Em outras palavras, a downforce é a força que empurra o carro para baixo, conforme ele se desloca no ar. Essa força surge pelas diferenças de pressão na carroceria e principalmente pelas asas na aerodinâmica. Discutindo o que é downforce, vamos comentar sobre um efeito muito importante do downforce, o efeito solo. O efeito solo é quando o fluxo de ar entre o fundo do carro e o chão é acelerado a se mover por um espaço muito estreito. O ar é comprimido e forçado a se mover por essa região, e a pressão ali cai drasticamente. De acordo com o princípio de Bernoulli,
Conforme maior a velocidade do ar, menor a pressão. Então, a pressão baixa embaixo do carro e a pressão alta acima dele, cria-se uma força para baixo, uma downforce muito eficiente. Um exemplo de uso de efeito solo e downforce na prática foi na Mercedes. Em 2022, a Fórmula 1 mudou suas regras aerodinâmicas para voltar a dar mais peso a efeito solo, com mais downforce gerado no fundo do carro. E a Mercedes, que era a grande dominante nas eras anteriores, sofreu um grande desafio. Esse projeto, frente ao chão, introduziu instabilidades aerodinâmicas muito sérias no carro. O porpoise, o carro pulando para cima e para baixo, que diminuiu drasticamente o desempenho dos carros da Mercedes, o que afeta a escuderia até hoje. Outra grande demonstração do uso de downforce são os spoilers nos aviões. Por exemplo, os spoilers funcionam como asas, como podemos ver no vídeo efetuado no jogo Trailmakers, que demonstra como o avião consegue planar e viajar naturalmente, estabilizado apenas com o uso de spoilers, que são colocados como asa invertida para que possa ter o efeito desejado. Além disso, podemos ver o porquê é tão difícil voar com um avião de ponta cabeça. A asa funciona como um spoiler, gerando muito downforce. Já nos carros de corrida, os spoilers também têm muita importância na aerodinâmica, que depende completamente desses artifícios, como podemos ver no vídeo. Carros com spoilers efetuam curvas muito mais rápidas e com muito mais aerodinâmica e aderência ao chão, não capotando e ficando estáveis. Entretanto, carros que não possuem spoilers efetuam as curvas com muito mais lentidão e capotam o carro frequentemente. Portanto, concluímos que os spoilers são extremamente importantes na aerodinâmica tanto dos carros quanto dos aviões, por mais que em papéis quase opostos, auxiliam na estabilidade deles. Come up to meet you, tell you I'm sorry, you don't